de 3 anos de ministério, entregamos trabalho lá para o pastor David e a irmã Carla. Carla, que é daqui, vocês conhecem muito bem. E descemos ao sul do Brasil em 2009. Iniciamos trabalhos de plantação de igrejas lá no sul do Brasil. E certamente o pastor Fábio tem falado algo sobre o trabalho lá um pouco diferente do que aqui. O alemão é um pouco mais reservado do que o nordestino. Nós trabalhamos com alemães e também com italianos. E o primeiro trabalho foi Campo Bom, que hoje está já com o seu pastor Roberto. E passamos agora para o segundo trabalho em Estância Velha. E nós estamos ali trabalhando, temos 14 casais lá. Uma parte dos casais já conhece a Cristo, outra parte ainda não. Estão ouvindo, chegando para conhecer mais de perto a palavra de Deus. E um dos assuntos que nós temos falado com as pessoas em Estância é a questão do que significa ser um discípulo de Cristo. Se a Raquel puder botar esse primeiro. Esse chega aqui. Exatamente. Existem algumas marcas muito importantes para nós, se nós vamos ser discípulos verdadeiros de Cristo. Em nosso mundo hoje existem muitas igrejas que se chamam evangélicas, que deixam a ideia de que seguir a Cristo é a gente sempre estar procurando mais e mais dele, como se ele fosse aquele bom político lá no céu, só querendo fazer tudo o que a gente quer. Mas não é assim. E Jesus falou algo aqui em Lucas 14, que nós temos falado às pessoas lá no sul do Brasil, para que entendam o que é verdadeiramente seguir a Jesus. Existe um custo, custa algo seguir a Cristo. E hoje à noite nós queremos ver esse texto em Lucas capítulo 14, onde Jesus nos mostra 3 marcas essenciais para a pessoa que quer ser discípulo de Jesus. E nós vamos começar a entender um pouco mais sobre isso. Lucas capítulo 14 e versículos 25 até 35. Vamos nos colocar em pé e fazer essa leitura. Vocês vão acompanhando enquanto eu faço essa leitura. Lucas 14, 25 a 35. Grandes multidões o acompanhavam e ele, referindo-se a Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei
que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos baixar nossas cabeças e falar com o nosso Deus. Nosso eterno Deus e Pai, nós te louvamos porque temos o privilégio nesta noite de te cultuar, ó Deus, de expressar nosso louvor a Ti, de aprendermos da Tua palavra nesta noite. Eu te agradeço que vivemos num país onde temos esta liberdade e que nesta noite o Senhor vem a trabalhar em nossos corações para que possamos entender o que o Senhor deseja de nós como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Abra, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa mente, para que entendamos e obedeçamos a Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Eis a questão, queremos olhar hoje à noite. Temos aqui em verso 25 o contexto das palavras de Jesus, onde nos diz o escritor Lucas que grandes multidões estavam seguindo Jesus. Jesus havia realizado muitos milagres, ele tinha feito coisas extraordinárias, ele tinha dado pão, peixe para uma multidão de pessoas, ele tinha feito tantas coisas. E começou a aglomerar-se uma grande multidão de pessoas querendo usufruir dessas bênçãos que Jesus estava derramando. Queriam ver os milagres, queriam ver tudo que Jesus poderia fazer por eles. E chegou um momento onde Jesus tinha que explicar com clareza o que significa ser um discípulo dele, o que significa ser um seguidor verdadeiro dele. E é interessante quando você lê os evangelhos, e a gente tem feito isso lá em Estância, porque são pessoas que ainda em grande parte não conhecem a Cristo. Então a gente vai passando pelos evangelhos e a gente vai mostrando o que Jesus diz sobre ser discípulo dele. E esse texto me chama a atenção, porque nesse texto, 3 vezes, quando Jesus fala a essa multidão, ele diz: olha, se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Então vamos olhar hoje à noite a primeira marca essencial que Jesus destaca para quem vai ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós encontramos essa marca no versículo 26. Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus queria dizer com isso? Porque são palavras fortes,
Se alguém vem a mim e não aborrece, será que eu deveria odiar o meu pai? A minha mãe? É isso que Jesus está dizendo? Não. Por quê? Porque nós já sabemos o que Deus diz, como é que devemos tratar nossos pais. O que a Bíblia diz? Devemos honrar e obedecer os pais. Está ali muito claro na Bíblia, é um dos 10 mandamentos. Honra teu pai. Então não era isso que Jesus queria dizer. O que Jesus queria mostrar aqui é que Ele precisa estar acima de qualquer pessoa em minha vida. Se eu vou ser um discípulo de Jesus, Ele tem que ter primeiro lugar na minha vida. Talvez você estaria pensando, mas Jesus, primeiro lugar? O livro de João, o Evangelho segundo João, mostra que quando Jesus falou palavras tão fortes assim, diz lá em João capítulo 6, 7 e 8, que muitos abandonaram Jesus e disseram: este discurso é duro demais. Mas é só parar para pensar. Por que Jesus poderia dizer: olha, eu preciso estar em primeiro lugar na vida de quem me segue? Por quê? Eu amo meu pai. Um dia eu gostaria, amo também minha mãe. Um dia eu gostaria de. A minha mãe já não tem como vir ao Brasil. Trabalharam quase 50 anos no Brasil, lá em Fortaleza. Eu nasci lá, cresci no convívio da minha família. A minha mãe teve 14 cirurgias no cérebro e ela não tem mais condições de voltar ao Brasil. Celebrou 80 anos em junho do ano passado. Meu pai tem 82 anos, ainda está com uma boa saúde. Eu tenho o maior respeito pelo meu pai e a minha mãe. Agora, por que Jesus tem primeiro lugar na minha vida? Mesmo que eu ame tanto os meus pais, mesmo que eu ame tanto a minha esposa, a Amanda, a filha do Beto e da Neide, disse para mim: olha, tua esposa está mais bonita cada dia. Eu disse: é porque eu cuido bem dela. A gente ama o cônjuge que Deus nos dá. Nós amamos nossos 3 filhos. Agora, uma coisa eu tenho que dizer: o meu pai morreu por mim, a minha mãe morreu por mim. Às vezes ela achou que nos dores de parto, talvez pensou que ia quase morrer por mim, mas viveu. Mas tem um que deu a sua vida por mim, e essa pessoa é Jesus. E é por isso que Ele pode chegar, como Ele disse lá naquele dia, há 2000 anos atrás: eu tenho que ter primeiro lugar na vida de quem me segue. Cristo tem que estar acima de qualquer outra pessoa neste mundo, porque Ele deu a sua vida por mim, porque Ele a cada dia está ali para me ajudar. Os meus pais me ajudam no que podem, mas Cristo, diz a Bíblia, vive em mim. O Espírito Santo, diz a palavra de Deus, habita na vida do discípulo verdadeiro. Então, ele sim merece primeiro lugar em nossas vidas. Então, a primeira verdade, a primeira marca que Jesus deixa claro para o discípulo verdadeiro: tem que colocar Cristo acima de todos. Ao longo desses 32 anos de ministério, eu tenho visto muitas vezes pessoas chegarem à porta da vida eterna
e me disserem: pastor, eu sei que isso é verdade, eu sei que eu preciso seguir a Jesus e crer nele como meu Salvador, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o que vai pensar o meu cônjuge, e a pessoa chega na porta da vida eterna e ela vira as costas em Jesus e volta para trás, por causa de familiares, de amigos, de conhecidos. Então esse ponto é muito importante. Eu só posso ser um discípulo verdadeiro de Jesus se eu disser: Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor terá primeiro lugar em minha vida. Nem sempre é fácil isso. Tem uma pessoa que eu conheci uns anos atrás, chamado Giuseppe Nava, que eu vou mostrar aqui. Essa pessoa, primeiro tem uma colocação, depois, isso já falei, então passe para. Eu não sei se ele já veio aqui, eu não sei, cadê o pastor Hermano? Estou vendo ele aqui, não sei se saiu. O Giuseppe já esteve aqui? Acho que não. Esse homem é um italiano. Ele saiu da Itália para o Brasil. Ele é fotógrafo do National Geographic, que é uma revista mundialmente conhecida, e ele foi para a região amazônica para fotografar as belezas naturais da selva amazônica. E chegando lá, esse homem culto, classe alta italiano, conheceu algumas missionárias. Essa era uma delas, pernambucana, que hoje é esposa dele. E elas trabalhavam para as novas tribos do Brasil, e elas começaram a falar de Cristo para ele. Inicialmente ele não quis ouvi-las, mas depois Deus foi trabalhando no coração dele, levou alguns meses para ele fotografar tudo que tinha que fazer para o National Geographic. E ao longo daquele tempo Deus foi trabalhando na vida dele, até que ele chegou ao ponto de tomar sua decisão para Cristo e disse: olha, eu vou seguir a Jesus. Quando ele escreveu para a família dele, para o pai e a mãe dele, italianos, lá na Itália, pessoas bem arraizadas na religião romana deles, sabe o que é que o pai disse para ele? Nunca mais quero te ver. Você não é mais filho meu. Você quis seguir a Jesus, então fique com ele. E ele me disse que nunca mais ele tem visto a sua família na Itália. Mas ele aprendeu essa lição. Cristo precisa ter a primazia em nossas vidas. Deus foi abençoando ele. Hoje ele é missionário com a missão Portas Abertas, e ele mora em Joinville, lá no sul do Brasil, próximo a gente, e a gente foi lá visitá-lo e ter comunhão com ele mais outra vez. Mas ele, cada vez que eu penso dessa verdade que Jesus falou, eu me lembro do Giuseppe Nava, uma pessoa que é um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. A melhor coisa do mundo é ser amigo de Cristo, passando tempo com Ele através da palavra e oração. A melhor coisa. E eu te pergunto hoje à noite: quanto tempo é que nós passamos com Cristo? Quanto tempo nós passamos lendo a palavra dele, que naquele tempo não tinha os evangelhos, não tinha o Novo Testamento, e nós temos a Bíblia por completa. Quanto tempo a gente passa?
Certa vez Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu disse lá, desafiei aquelas pessoas lá no sul do Brasil, os gaúchos que estão conhecendo a Cristo. Eu disse para eles: quanto tempo você passa comendo cada dia? Agora o gaúcho gosta de uma comida, né? O Daniel, acho que o Daniel está aqui, não estou conseguindo ver todo mundo, está lá para trás, né? Ah, lá está. O Daniel gosta de fazer churrasco, né? Hoje ele me convidou para um churrasco missionário. Eu fiquei com medo inicialmente, porque eu não queria ser churrasco, né? Mas era churrasco para os missionários e os outros que estavam aqui. Ele foi lá no sul para conhecer o churrasco gaúcho. Quando eu estive em Fortaleza, nós calculávamos 250 a 300 gramas de carne por pessoa. Quando fazíamos um churrasco incluindo homens, mulheres, crianças, a gente fazia essa média. Lá no sul, eles fazem um cálculo de 700 gramas de carne por pessoa. O churrasco é exagero. Eles gostam de comer. Quanto tempo você passa se alimentando? Você já parou para pensar? Cafezinho da manhã, merendinha lá para as 10 e tanto, o almoço lá para meio-dia, outra merenda lá para as 3 horas da tarde, a jantinha, ou o que vocês chamam de café aqui, né? Macaxeira, muita macaxeira aqui, e lá no fim da noite é o tal de quebra-jejum, né? Que para mim é quebra-barriga, porque aí já não dá para botar mais nada na barriga. Imagine quanto tempo um irmão como cristiano gasta comendo cada dia. Talvez os gaúchos olharam e disseram 1 hora. E aí eu desafiei eles. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu disse: olha, eu faço um desafio para vocês. O tanto de tempo que você passa comendo, passa esse tempo no alimento espiritual também. Se você passar 1 hora sempre, né, pegando um pedacinho de coisa, um pãozinho, não sei o que e tal, aquela coisa toda, então passe 1 hora por dia lendo a Bíblia. E oração é muito importante. Interessante que Jesus falou aos seus discípulos lá no final do livro de Mateus. Jesus chamou 3 discípulos e pediu àqueles 3 para orarem junto com ele. Um dia pesado. Eles tinham tido um dia cheio, muita atividade, estavam cansados. E Jesus chamou aqueles 3 para orar junto com ele. E o que aconteceu com aqueles 3, você lembra? Eles começaram a orar e depois... Já aconteceu contigo isso? Você tem um dia muito cheio, está cansado, e aí à noite, ó, eu vou orar. E aí cai na besteira de deitar na cama ou na rede, né, para poder orar. E aí começa a orar, e aí o que acontece? Começa pegando uma piabinha, aí depois vai para uma traída, e depois, não sei mais o que, vai para uma baleia, estronda a casa e tudo, e o amém só de manhãzinho. Sabe o que Jesus disse aos discípulos em Mateus 26:40? Ele voltou e os discípulos estavam dormindo e Jesus disse a eles: vocês não podiam orar 1 hora comigo? Pode orar lá, está ali. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele ver que a coisa melhor do mundo é ser amigo de Cristo. E ele vai passar tempo lendo e orando. Porque quando nós somos amigos, nós passamos tempo juntos. Passamos horas juntos com amigos e a gente nem vê o tempo passar. Então, essa é a primeira marca do verdadeiro seguidor de Jesus. Cristo acima de todos. A segunda marca que nós queremos ver está no versículo 27.
Jesus continua e diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo? Imagine aquela multidão pensando: não, Jesus, espera aí, eu vim foi para receber bênção do Senhor, e o Senhor está falando de uma cruz. Eles conheciam muito bem a cruz. O que é essa cruz? Crescendo no Ceará, nós temos 2 lugares que as pessoas que são adeptas ao romanismo andam bastante. Canindé, inclusive o irmão Enoque passou um tempo lá morando com os pais, onde tem o São Francisco, e Juazeiro, onde tem a estátua do Padre Cícero. E eu já vi lá no Ceará pessoas caminhando, pé descalço, carregando uma cruz de madeira, arrastando quilômetros a fim. É isso que Jesus está dizendo? Tomar a sua cruz? Eu já vi outros dizer para mim: pastor, a minha cruz é o meu marido. O senhor não conhece? O meu marido é um fardo. Essa é a cruz que Deus me deu. O meu filho, essa é a cruz que Deus me deu. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Porque todo mundo que estava ali ouvindo Jesus sabia muito bem que cruz é instrumento de quê? Morte. Quando se usava a palavra cruz, eles já sabiam o que era morrer. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Para que eu seja um verdadeiro discípulo dele, eu preciso morrer para mim, morrer para os meus desejos, morrer para a minha vontade e seguir a vontade de Cristo. Qualquer que não tomar a sua cruz, precisa morrer para mim, e vier após Jesus, eu não posso ser discípulo dele. Cristo, em segundo lugar, além de ser acima de qualquer pessoa na minha vida, Cristo tem que estar acima dos meus desejos. Eu preciso chegar ao ponto na minha vida onde eu digo: ó Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero agora a Sua vontade, não a minha. Isso é um problema, porque em nosso mundo ocidental hoje, nós temos muitos planos para a nossa vida. Eu tiro por mim mesmo. Eu crescendo aqui no Brasil, gostei bastante da minha vida aqui, mas sendo que os meus pais eram estrangeiros, o meu alvo era voltar aos Estados Unidos, ter o meu doutorado em História e ser professor de História. E assim eu fui seguindo o meu desejo para a minha vida. E eu fiz assim, fui para os Estados Unidos, fui para a faculdade, estava naquele tempo de querer casar. E olha a arrumação que eu fazia com Deus. Veja como era a minha oração. Eu vi umas 3 garotas antes da Raquel e eu pensei: essa vai ser a pessoa da minha vida. E eu orava assim para Deus: olhe como é que a gente faz as coisas. Ó Deus, ajeite a coisa para dar tudo certo, porque eu tenho certeza que essa é a pessoa para mim. Hoje eu olho para trás e eu digo: olha, Felipe, você quase fez besteira grande, porque você quis o quê? Eu queria a minha vontade. Você lembra o que Jesus disse quando enfrentou a cruz? Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja
feito o que eu quero, mas o que tu queres. Nós temos que entender que se nós vamos ser discípulos de Jesus, nós temos que colocar os nossos planos e alvos e desejos ao pé da cruz e dizer: ó Deus, faça a sua vontade. E Deus fez isso comigo aos 20 anos. Deus começou a me colocar na parede e dizer: Felipe, eu tenho algo muito melhor para você. Você está vendo a ideia de ser professor de história, que é muito bom, precisamos de professores de história. Não tenho nada contra, mas não é o que Deus queria para mim, é o que eu queria. E Deus foi trabalhando na minha vida e disse: Felipe, eu tenho uma história muito mais importante que eu quero que você fale. Eu quero que você fale da história de Cristo. E eu relutei alguns anos, tentando de toda forma desviar desse plano. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. E hoje eu vejo isso. Hoje, quando eu oro sobre alguma coisa, eu digo a Deus: faça a sua vontade. Eu nunca imaginei sair do Ceará para vir para cá. Nunca imaginei sair do Ceará para ir para o sul do Brasil. Mas eu descobri que o lugar melhor de estar para o discípulo de Jesus é no centro da vontade dele. E Jesus deixa claro: ele tem que estar acima dos meus desejos, dos meus alvos e dos meus. Eu preciso aprender, se eu vou ser um discípulo verdadeiro dele, a buscar a vontade dele acima de qualquer outra coisa. Existe uma pessoa, Pastor Roberto, e a sua família me faz muito lembrar desse ponto. Ele é um pastor lá em Campo Bom, o primeiro trabalho que nós realizamos. Tinha até uma equipe que desceu daqui para o sul do Brasil. Talvez alguns de vocês vão reconhecer Pastor Roberto, a irmã Rose e as duas filhas, Jordana e Samanta. Pastor Roberto é um advogado. O sonho dele era ser embaixador do Brasil em algum país, representando o Brasil aí um grupo lá fora. E Deus foi trabalhando na vida dele. Foi trabalhando, ele foi relutando, trabalhando. E finalmente, aos 40 e poucos anos, ele chegou a esse ponto que eu falei, onde ele disse: ó Deus, eu quero a sua vontade. Já lutei, já tentei, mas eu estou vendo que o Senhor tem algo melhor para mim do que ser embaixador do Brasil. O Senhor quer que eu seja embaixador do Senhor. E aos seus 40 e poucos anos, ele tomou um passo de fé e deixou a prática de advogado para entrar e trabalhar tempo integral na obra de Deus. O sonho dele ainda é dar toda a sua vida a Cristo. Ultimamente ele teve de voltar a trabalhar um expediente para ajudar, porque ele tem duas filhas. Interessante, a Samanta, a filha do lado direito, ela quer ser missionária na China, e a Jordana, que é a mais nova, também está na faculdade, encerrando. Ela quer ser missionária em Moçambique, na África. Que coisa fantástica! Deus está usando essa família de maneira maravilhosa. Cristo acima dos nossos desejos. A melhor coisa do mundo é fazer a vontade de Cristo, colocando a minha vida nas mãos dele. Tem mais uma marca que Jesus falou nesse texto.
Para sermos discípulos verdadeiros de Cristo, nós temos que colocar Ele acima de qualquer outra pessoa em nossa vida. Nós temos que colocar Ele acima de qualquer desejo pessoal. E mais uma coisa, Jesus deixou muito claro que é preciso que, se eu não fizer isso, eu não sou discípulo dele. Eu posso assistir fielmente na igreja, mas Jesus deixou claro aqui: essas marcas são marcas do discípulo de Jesus. Então, essa última marca, a Raquel vai colocar ali: Cristo acima de meus bens. Agora, essa marca, Jesus dá duas ilustrações antes de chegar nessa marca. Então vamos seguir aqui. Olha o que Jesus diz, versículo 28: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que haviam zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo àquela multidão de pessoas: olha, gente, se você vai me seguir, sente e calcule o custo, porque vai custar alguma coisa me seguir. Olha como Jesus foi tão honesto, porque muitas vezes eu já tenho ouvido pessoas dizer: venha a Cristo que a tua vida vai ser um mar de rosas. Jesus nunca disse isso. Jesus diz aqui: olha, calcule o custo antes de tomar a sua decisão. Pense bem, seja como aquele homem que construiu e calculou tudo bem. Talvez você já viu, vez por outra eu passo em alguns lugares no sul do Brasil e vejo um empreendimento maravilhoso, pela metade a coisa morreu, a pessoa não calculou direito e aí findou no meio do caminho. Jesus está dizendo: olha, gente, não fique pelo meio do caminho. Se você vai ser discípulo meu, calcule o que vai te custar. A segunda ilustração, ainda mais interessante, Jesus diz em verso 31: o qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha, esse Jesus foi forte. Jesus está dizendo: olha, se você se acha muita coisa, você tem um exército de 10.000 homens, você se acha muita coisa, você tem bens e propriedades, e você acha que é isso e acha que é aquilo. Pense bem, se você for enfrentar um rei que tem 20.000 soldados, é melhor você correr e pedir paz. Eu fico a pensar, se aquele rei de 10.000 pessoas talvez não fosse ele, e o rei de 20.000 talvez não fosse Cristo. E Cristo está dizendo: olha, calcule bem. Se você quer me enfrentar um dia lá no julgamento, se você acha que por seu esforço e pelas suas habilidades, suas possessões, você vai chegar lá no céu, calcule bem. É melhor você vir correndo aos meus pés e buscar paz, que só tem na pessoa de Jesus. E aí Jesus diz em versículo 33: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não
Jesus queria dizer. É importante que entendamos isso, porque existem igrejas que se chamam evangélicas, que querem sempre falar sobre o quê? O seu dinheiro. Teve um casal lá em Estância Velha, que agora chegou recentemente, e eles disseram que a igreja deles, o pastor foi para Minas Gerais, conheceu um apóstolo, não sei que apóstolo foi esse, e voltou transformado. E esse homem fazia tudo. Se você não tinha dinheiro, então entregue o relógio, entregue o que tiver de joia. E eles me disseram, olha o que eles me disseram. Eles disseram, pastor, a situação ficou tão ruim na igreja antes da gente sair, que os crentes estavam deixando a carteira dentro do carro, porque o homem vinha à força para tirar o que tinha. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, porque algumas vezes pessoas usam esse texto para querer pegar todo o dinheiro da gente. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui está dizendo não que nos desfizer, que a gente não deve nos desfazer de tudo. Não é que eu devo pegar a minha casa e vender e entregar aqui para a igreja, a não ser que Deus queira que você faça isso, mas não é isso a ideia. A ideia que Jesus está dizendo é que eu preciso entregar tudo nas mãos dele. Se eu tenho um carro, então que eu use esse carro para a glória dele. Se ele me dá uma casa, então que eu use essa casa para hospedar pessoas, para a obra dele. A ideia aqui é renunciar, é olhar e dizer: isso não é mais meu, esse não é meu carro, não é a minha casa, isso pertence ao Senhor. Essa é a ideia. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Interessante, lá em Fortaleza, a gente estava ensinando esse texto, e uma senhora chegou para mim e disse: pastor, mas eu pensei que a gente ia só para dar o dízimo, né? Eu entendi que era só para dar 10%. E eu disse: não, Deus não quer 10%, Deus quer quanto? Tudo. 100%. Pastor, 100%? Ele quer 100% do meu tempo, porque foi Ele que deu. Ele quer 100% das possessões, carro, casa, bicicleta, tudo que eu tenho. Por quê? Porque foi Ele que me deu. Ele quer 100% dos meus talentos. Tem gente tocando música, outros falam, pregam, ensinam. Você tem muito talento. Por quê? Porque Ele deu. Deus quer de nós 100%. E sabe por que Ele pode pedir 100% de mim? Quanto é que Ele deu para mim e para você? Você já parou para pensar? Ele deu 100% por nós. Ele fez algo que nunca vai pedir de nós. Ele deu a sua vida na cruz e morreu por nós. Por isso, Ele pode pedir 100%. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Terceira marca: o discípulo de Jesus precisa aprender a entregar tudo que tenho e sou na mão desse Jesus que fez tudo por nós. Quando eu penso sobre isso, eu me lembro de um colega nosso que é pastor e missionário lá no Ceará. Eu não sei se ele já veio para cá. O nome dele é pastor Nilson. Pastor Nilson tinha tudo. O pai dele tinha uma serraria enorme lá em Fortaleza, casa fantástica, tinha a vida dele,
olha, tudo certinho. Mas chegou um momento que Deus foi trabalhando na vida do pastor Nilson e dizendo: Nilson, eu quero você me servindo na selva amazônica. Imagina, num fim de mundo chamado Atalaia do Norte. Eu já fui nesse fim de mundo. Ali é fim de mundo mesmo. Ali não tem mais nada, é selva dali para frente. Divisa com Peru e Colômbia, Brasil. Sabe o que esse homem fez? Deixou tudo. Estudou no seminário, casou com a Tiana, que é das nossas igrejas bíblicas. Raquel, pode chamar, por favor. E aí teve já os seus filhos, e já com seus 40 anos ele se mandou para a selva amazônica. E esse homem foi um verdadeiro apóstolo Paulo lá. Eu fui com a Raquel e o nosso filho mais novo, Marcos, para conhecer o trabalho desse homem, entre os ribeirinhos e nas cidades ali na selva amazônica. Tabatinga, Benjamin Constante, Atalaia, o Porto dos Dois Irmãos. Incrível. Esse homem chegava de barco num lugar, saía do barco, aí vinha todo mundo, o pastor, parece que era o prefeito da cidade de lá. Eu nunca tinha visto nada assim. E eu fiquei pensando, que coisa. Depois eu falei com ele, eu disse: Pastor Nilson, Deus está te usando aqui. Começou várias igrejas, muita gente chegando a Cristo, incrível. Mas primeiro, ele teve que tomar aquele passo de quê? Renunciar a tudo e dizer: ó Deus, o Senhor está acima de tudo na minha vida. E aí sim, uma foto que eu nunca vou esquecer. A gente ensinava de dia no instituto que ele tinha, tipo como temos aqui o seminário. Nós estávamos ensinando uns 15 líderes indígenas a palavra de Deus, e à noite a gente saía para as aldeias. E a gente chegava lá e eram prédios grandes, cabia mais ou menos 1000 pessoas nessas aldeias, e não tinha energia. E aí a gente subia, aqui eu bati uma foto. Eles traduziram a Bíblia na língua ticuna, e foi tão interessante ouvir eles cantando em ticuna. Até me deram um cantor cristão em ticuna. Eles cantando os mesmos cânticos e coros que a gente canta, né? Só na língua deles, que não dá para entender. Mas eu pensando ali, que coisa fantástica. E aí o pastor Nilson subiu lá com a vela, uma vela, e estava explicando a palavra de Deus. Esse líder ticuna segurando a Bíblia e ele passando a palavra de Deus para essas pessoas. Que coisa. Esse homem aprendeu que a melhor coisa do mundo é dar tudo que tem para Cristo, recebendo dele tudo que ele tem para mim. Essa é a melhor coisa do mundo. Vocês sabem que se eu dou 100% para Deus e Deus dá 100% para mim, qual 100% vai ser bem maior do que o outro? O 100% de Deus. Interessante, em Lucas capítulo 18, se vocês for mais algumas folhas, nós encontramos Simão Pedro falando com Jesus. Estava com essa pergunta na cabeça dele. Lucas 18 e 28, disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas casas e te seguimos, Jesus. Olha o nosso sacrifício, Jesus, que ele está fazendo para o Senhor. Respondeu-lhe Jesus, verso 29: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente o quê? Muitas vezes mais, e no mundo por vir, que a vida eterna. Você nunca pode dar mais
Deus, nunca. E eu já vi pessoas nos Estados Unidos que ficaram impressionadas com ganhar dinheiro, e pegar mais emprego, e ganhar mais dinheiro, e possuir um barco e helicóptero, e começaram a se distanciar de Deus para poder fazer essas coisas no final de semana. E hoje a vida deles é um bagaço, uma família em drogas, é tanta confusão, e eles olham para trás e dizem: o que aconteceu? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe essa verdade. Nós estamos hoje à noite. Você quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus? Ele dá 3 marcas. Primeiro, coloque Cristo acima de qualquer outra pessoa na tua vida. Segundo, coloque Cristo acima dos seus alvos, desejos e planos. Terceiro, coloque Cristo acima de todos os bens e possessões que você